Muito bem, estamos de volta e vamos já direto à tela e vamos ver já, olha, na tela, o endereçamento. Olha como que você vai fazer o endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho. Amiguinho, você não sabe qual é a vara criminal da comarca de tracinho. Essa é a regra. Se o problema trouxer que o inquérito policial, o auto de prisão em flagrante, foi comunicado ao juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Osasco, aí você vai colocar excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Osasco. Se não trouxer qual vara é, você coloca tracinho, vara criminal da comarca de tracinho, porque você não sabe para qual é. Se você colocar algum local ou algum número de vara, quando o examinador não trouxe, eles podem entender que você está querendo identificar a peça. E olhe bem, olha como que você vai chamar o meritíssimo, o julgador. Excelentíssimo senhor doutor. Excelentíssimo senhor doutor. Grava isso, pelo amor de Deus. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da. Se for da Justiça Federal, você vai chamá-lo de excelentíssimo senhor doutor, tá tudo igual até agora. Juiz federal da tracinho, vara criminal. A Justiça Federal não tem comarca, tem seção judiciária. Seção judiciária de tracinho. Então a diferença é que nos estados nós temos juízes de direito. Na esfera federal nós temos juízes federais. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da tracinho, vara criminal da, não é comarca, e sim seção judiciária de tracinho. Por último, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tracinho, vara do tribunal do júri da comarca de tracinho. Isso se o problema trouxer a informação de que é um crime doloso contra a vida e de que o auto de prisão em flagrante foi distribuído para um juiz da vara criminal do tribunal do júri. Olha como que você vai colocar a identificação do feito e do preso. Você vai colocar o nome do seu cliente que está preso. Então, por exemplo, o problema que nós vamos trabalhar hoje, o nosso cliente se chama José Alves. Então você vai colocar nome, : José Alves. Inquérito policial, número, : só isso. Dessa maneira que está na tela. Você não vai colocar nenhum número, você não vai inventar um número, a não ser que o examinador tenha te dado um número de inquérito policial. Introdução. Olha como que você fará a introdução. Você pode, eu não recomendo, mas você pode, não tem problema, colocar o nome do seu cliente e, entre parênteses, escrever qualificação. Você está demonstrando para o examinador que você sabe que após o nome do cliente você tem que fazer a qualificação. Então você, por exemplo, escreve José Alves, vírgula, entre parênteses, qualificação, fecha parênteses e continua. Eu sugiro que você faça a qualificação dele da maneira como está na tela. Você escreve o nome dele, José Alves, ou nome, vírgula, nacionalidade, vírgula, estado civil, vírgula, profissão, vírgula, RG, vírgula, CPF, vírgula, endereço. Ele está devidamente qualificado. O que é qualificação? Qualificar é individualizar a pessoa, é fazer com que ela deixe de ser mais um. Agora só existe uma pessoa com esses dados, com esse nome, com essa nacionalidade, com esse estado civil, com essa profissão, com esse RG. Veja mais, quando você coloca dessa maneira, você está mostrando para o examinador que você sabe que para qualificar um indivíduo você tem que colocar a nacionalidade, qual é o estado civil dele, qual é a profissão e por aí vai. O relaxamento da prisão em flagrante é uma peça que tem que ser feita, tem que ser apresentada por um advogado. Então, esse cidadão aí, o José Alves, o Horácio, sei lá quem, ele vem por seu advogado abaixo-assinado. No caso é você. No caso das mulheres, tá? Por sua advogada. Seu advogado abaixo-assinado, conforme procuração anexa. Vem respeitosamente, sempre você vai colocar isso. Em todas as petições que nós formos fazer, você vai colocar que ele vem respeitosamente.
onde a presença de Vossa Excelência. Gente, você tem que tratar muito bem o juiz de direito. Por quê? Porque é a praxe. A praxe jurídica, a prática jurídica diz que nós temos que tratar, exaltar o magistrado ou juiz. Por isso que as petições sempre tratam o juiz dessa maneira. A presença de Vossa Excelência, requerer o que você vai requerer? O relaxamento da prisão em flagrante. Quais são os fundamentos para o relaxamento da prisão em flagrante? Com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Aí você vai terminar dessa maneira: pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Motivos de fato e de direito. Você vai apresentar os fatos. Agora, a próxima coisa que você vai fazer é apresentar os fatos e depois apresentar o direito. Você vai falar, olha, esses fatos que ocorreram se enquadram nesses termos da lei. Então, você vai trazer artigos de lei para fundamentar. Muito bem. Dos fatos. Aqui, pessoal, volta aqui para mim. Olha aqui um pouquinho. Aqui nos fatos, eu já falei e repito, você vai transcrever aquilo que está no problema com letra bonita, pelo amor de Deus, fazendo parágrafo. Professor, como que eu faço parágrafo? Faz muitos anos que eu dou aula, mais de 10 anos que eu dou aula. E eu vejo que tem alguns alunos que têm dificuldade em escrever reto. Gente, aquelas margens que tem na folha não é à toa. É para que você escreva, comece de um lado e termine do outro. Você só não vai começar de um lado na hora que tiver parágrafo. Como que você faz o parágrafo? Pessoal, você vai fazer vários parágrafos na peça. Então, o que você faz? Gente, isso é coisa que a gente aprende quando a gente é novinho na escola. Mas tem aluno que não se toca, não entende isso. Se você não tem problema com isso, graças a Deus, um problema menos para você vencer. Se você tem esse problema, meu querido amigo, por favor, não bobeie. Não bobeie. Já hoje, comece a fazer peças todos os dias e treinar a sua letra. E você vai fazer o quê? Se você tem dificuldade em manter reto, você vai colocar 2 dedinhos. Você põe 2 dedinhos e começa o parágrafo. Deu para entender? Muito bem. Você vai transcrever o problema, resumindo, porque, como eu já disse, às vezes o enunciado é muito grande e você não vai ter tempo para formular toda a sua argumentação. Certo? Por fim, ao final dos fatos, você pegou e você narrou os fatos, tá certo? Você vai agora direto para onde? Você vai direto para da ilegalidade da prisão. E aqui, o que você vai fazer? Ó, olha aqui, vamos lá para a tela. Ó. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e o artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, estabelecem que a prisão ilegal deve ser relaxada. Assim, nessa parte da peça de relaxamento de prisão em flagrante, o candidato deve identificar qual lei está sendo violada, levando ao relaxamento da prisão. Então, vejam vocês terão que identificar, dentro das leis penais, o que é que está sendo violado. Insisto, por isso que você precisa estudar a apostila, porque na apostila eu trouxe uma série de artigos que você pode identificar e dizer, olha, esta lei aqui está sendo violada. Então você identifica aquele artigo e você vai fundamentar o seu pedido com base nesses artigos aí que eu passei para você. Mais uma vez eu te peço, querido aluno, meu amiguinho do coração, pegue uma caneta de determinada cor, não sei se é amarela, não sei se é azul, não sei se é vermelha, não sei se é verde, não imagino qual cor que você queira. E grife e marque no seu código para que, quando você estiver diante desta peça, você saiba que aqueles artigos você pode fundamentar o seu pedido de relaxamento de prisão em flagrante, ok? Lá na tela, olha, impossibilidade de decretação da prisão preventiva. Comecei a explicar para vocês, e agora eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais. A prisão em flagrante é uma coisa, prisão preventiva é outra. Prisão em flagrante, olha o quadro que eu vou desenhar. Uma pessoa praticou um crime de furto simples, pena até 4 anos.
ela furtou roupas em uma loja de departamento. Tá? Pegou uma blusa, tá barata, de uns 40, 50 reais. Estou falando barata no sentido de não é um valor de 2 mil reais, é isso que eu quis dizer, tá bom, gente? Então, ela pegou e furtou uma peça de roupa lá, no valor de 50 reais. Ela foi pega praticando o crime. Então, ela estava em situação de flagrância. Cabe a prisão em flagrante? Cabe, sem problema nenhum. Muito bem. Só que, quando foram efetuar a prisão dela, vamos supor que a torturaram. Vamos supor que fizeram ela passar por constrangimento. E ela disse que não queria falar e a obrigaram a falar. Começaram a torturá-la de alguma maneira e ela teve que falar e confessar a prática do crime. Muito bem. Nessa situação, o que vai acontecer? Ela é levada para a delegacia de polícia, é caso de flagrante. Perfeito? É caso de flagrante. Aí o juiz pega e relaxa a prisão em flagrante dela. Por quê? Porque houve uma tortura. Prisão ilegal, cabe o relaxamento da prisão em flagrante. A questão é, caberia a prisão preventiva? Nesse caso específico, não, por alguns motivos. Primeiro, porque o objeto subtraído era de pequeno valor. Segundo, vamos supor que essa pessoa que foi presa, ela tenha bons antecedentes, ela tenha endereço fixo, ela seja primária. Muito bem, nesse caso, não tem por que manter uma pessoa dessa presa. O juiz relaxa a prisão em flagrante e essa pessoa é colocada em liberdade, sem problema nenhum. Agora, veja um outro exemplo mais sério. Um homem pratica um estupro de uma menina de 4 anos de idade. E mais, ele praticou o estupro dessa menina de 4 anos de idade, só que há fundadas suspeitas de que ele seja o autor de outros 2 estupros que ocorreram no mesmo mês, em intervalo de poucos dias. Praticou o estupro, ele saiu, fugiu, sabiam que era ele, identificaram ele, mas ele conseguiu fugir. Depois não conseguiram perseguir nada disso, ele ficou escondido. Depois de 2 dias, ele resolve aparecer e se entregar. O crime causou comoção, o delegado de polícia, querendo mostrar serviço, faz o quê? Prende ele em flagrante. Pergunta que eu faço para você, essa pessoa, ele está em estado de flagrância? Não, não está. Porque ele não está praticando o crime, ele não acabou de cometer, ele não foi perseguido logo após e nem foi encontrado logo depois. Então ele não está em situação de flagrância. Então esse flagrante é ilegal. Agora, meu querido, para pensar comigo. Uma pessoa que estuprou uma menina de 4 anos, estuprou outras 2 em curto espaço de tempo. É caso para prisão preventiva? Até nós, que temos uma visão mais pró-réu para uma prova da OAB, até nós achamos que é caso de prisão preventiva. Concorda comigo? Muito bem. Então, olha o que o juiz pode fazer. Ele pode revogar a prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva. A prisão em flagrante é ilegal, mas a prisão preventiva é necessária. Deu para entender? Então, para que isso não ocorra com o seu cliente, porque você não vai defender um cara tão mal assim na prova da OAB, o que vai acontecer? Estou falando que você não vai defender porque, em regra, a OAB não coloca casos extremos assim que não cabe defesa. Geralmente, a OAB coloca casos que você consegue elaborar uma defesa em favor do seu cliente. É isso que eu quis dizer. Não estou dizendo que se cair para você defender uma pessoa má, você vai falar, não, me recuso a defender. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que você tem que analisar na questão da OAB, você vai ter que fundamentar que é caso de relaxamento da prisão em flagrante e que não cabe a prisão preventiva, porque senão o juiz relaxa o flagrante e converte em preventiva. Deu para entender? É isso que eu quero que vocês entendam, por isso que nós vamos abrir um tópico da impossibilidade da decretação da prisão preventiva. Dos pedidos. Os pedidos no processo, no relaxamento da prisão em flagrante, ele é bem simples, porque a única coisa que você quer é que se reconheça a ilegalidade, se relaxe a prisão em flagrante e coloque o seu cliente em liberdade. Então, olha lá na tela como que você vai formular o pedido. Ante o exposto,
Postula-se a Vossa Excelência, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e artigo 310-1 do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão em flagrante imposta ao requerente em face à sua ilegalidade, a fim de que possa permanecer em liberdade durante o processo, expedindo-se o alvará de soltura. Só isso. Só isso, é um pedido bem simples, você tem que memorizar isso, você tem que lembrar, entender como que se constrói um pedido desse e saber formulá-lo na hora da prova. No final você vai pedir com educação, olha aí na tela como que está. Isso aqui você vai colocar, vai ter um parágrafo também dos 2 dedinhos, vai estar alinhado com os seus parágrafos e você vai escrever termos em que, vírgula, na outra linha começa com letra maiúscula de novo, pede deferimento. Termos em que pede deferimento. Isso aqui você vai fazer em todas as peças que nós vamos analisar aqui no curso. Por último, onde, quando e quem. Local, vírgula, data, ponto. Embaixo, logo embaixo, sem pular linha. Advogado, vírgula, OAB. É isso que você vai colocar. Você não vai colocar o local. Se falarem o local, falaram que é Osasco, aí você vai colocar Osasco. Se pediram a data, se disseram qual é a data que você tem que colocar, você vai colocar a data. Se não pediram a data, você não coloca a data. Se não te informaram qual é o local, você não coloca o nome do local. Você escreve da maneira como está na tela. Local, vírgula, data. Você vai escrever advogado ou advogada, se você for mulher, vírgula, OAB. Você não vai colocar, por favor, um número da OAB, você não vai colocar o seu nome. Caso contrário, você estará se identificando. Pessoal, mais um intervalo, já já nós voltamos.